Estúdio Aberto está de volta e agora nós vamos bater um papo com um moço, que já escreveu 19 livros. E um desses livros, que é o tema que nós vamos abordar nesse nosso bate-papo aqui, é exclusivamente sobre erros médicos. Vamos bater um papo com o professor Neemias. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, primeiramente, Eudes, pelo convite, que para mim foi uma honra. Espero poder contribuir com o esclarecimento de algumas questões ligadas a esse tema. Primeiro, eu falei certo o nome? Neemias. Neemias. Tem dois Es, né? Tem um H entre os dois Es. Ah, não, é mais difícil ainda. Na Bíblia é com dois Es, mas papai quis inovar e acrescentou colocou um H. Um H ali. Deu um toque pessoal, né? Muito bem. Professor, pois não. Primeiro, antes da gente entrar no tema do livro mesmo, que paixão é essa pela literatura, né? Escrever 19 livros, acho que tem muito político nesse Brasil, vou melhorar a minha piada aqui, tem muito político, mas muito nesse Brasil, que não leu 19 livros, quanto mais escrever. Pois é. Fala um pouquinho dessa paixão pela literatura, né? Olha, na verdade, eu sou um advogado militante e sempre fui muito cioso com os casos que vinham às minhas mãos. Ou seja, cada caso merecia um estudo aprofundado. E aprendi a usar muito bem o computador, e toda pesquisa que eu fazia para um determinado caso, eu vou fazendo arquivos e guardando. Chegou um dado momento que eu falei, o que eu tenho aqui de material acumulado nessa especialidade, dá para fazer um livro. Fruto da experiência e defender vários pacientes, nesse caso do erro médico, e das pesquisas que é necessário fazer para você fazer um bom trabalho como advogado. Sim. A ferramenta principal do advogado é a atualização. E não é só a atualização legislativa, não é só a atualização de leis, mas é também a atualização de como os tribunais vêm aplicando as leis, porque o direito é interpretativo. Cada juiz pode interpretar de maneira diferente uma mesma lesão, uma mesma situação envolvendo dois pacientes. Sim. Entende? Então é importante você estar atualizado não só com o que prescreve a lei, mas também como os tribunais vêm atuando nessa direção. Então, resultado de várias ações que a gente acabou patrocinando, sobrou material suficiente para, por exemplo, editar esse livro. Para você ter uma ideia, eu sou professor universitário também, de Direito. Ao preparar aulas, eu também me esmero em procurar atualizar o máximo possível. E isso também vai resultando em arquivos que você vai acumulando. Conclusão, fiz uma coleção de 5 volumes, voltada para o estudante de graduação, chamada Lições de Direito Civil. Então, uma para cada ano do curso de Direito. São 5 volumes, Sim. Um para cada ano. Então, é fruto da própria experiência, ou seja, não há nenhuma mágica, por assim dizer, não foi algo que surgiu do nada. Em cada livro tem uma história de trabalho antecedendo a elaboração desse livro. Por sinal, deixa eu já te presentear aqui com o livro que eu trouxe, que trata sobre erro médico, vou mostrar terceira aqui edição. Pro pessoal de casa, dá um take para cá. Responsabilidade civil por erro médico, doutrina e jurisprudência. Muito bacana. Muito obrigado. Depois eu quero, por favor, uma dedicatória, um autógrafo, né? Farei com muito prazer. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, da origem, né? Qual foi o primeiro caso, qual foi a primeira pesquisa que o senhor fez para começar a se interessar pelo assunto e depois criar toda essa sequência de histórico para juntar e fazer um livro? Olha lá, 1992, para ser bem preciso. Uma situação que aparentemente seria singela. Um garoto de 9 anos de idade foi se submeter a uma cirurgia de fimose, algo extremamente simples, corriqueiro. Sim. E o médico anestesista acabou aplicando uma anestesia geral para prepará-lo para a cirurgia e negligentemente não estava presente no retorno da anestesia, que é um momento crucial, um momento importante. Sim. Essa criança virou um vegetal, porque ela faltou oxigênio no cérebro, perdeu todos os movimentos, a fala, depois de 5 ou 6 anos de intensa fisioterapia, começou a recuperar muito poucos movimentos, perdeu a fala. Então, veja, uma coisa inusitada, inexplicável para qualquer pessoa comum, não é? Eu até menciono aí nesse livro esse caso e faço até uma referência histórica, porque os judeus fazem isso há 2000 anos, sem nenhuma asepsia,
sem nenhum cuidado, ou seja, e técnicas rudimentares e não há um histórico de acidente. Desse. E aí você pensar que seu filho, com 9 anos de idade, você submete a uma operação dessa, e depois tem que conviver com o sofrimento diário de ver seu filho se tornou um nada para todo aquele sonho que qualquer pai ou qualquer mãe tem em relação ao seu filho. Né? Então, muito triste. Foi o primeiro caso, e aí passei a estudar outros, e a partir de você vai resolvendo, você começa a virar uma referência. E aí não só vem os casos, como também vem as consultas. Eu sou muito requisitado pelos colegas advogados que pegam, às vezes, casos, um mais recente foi agora até de Santos. Aí o colega nos contrata para fazer parecer, ou muitas vezes para ajudar a elaborar um recurso, né? Porque é uma área que poucos casos vêm a público, infelizmente a imprensa não divulga. Por quê? Mas são inúmeros os casos. Por quê? A gente sente isso mesmo. Normalmente, talvez agora, com as redes sociais, alguns casos de erros, principalmente quando se trata de erros grosseiros, né? Num caso desse, eu conheço outros casos, pessoas que, por exemplo, quebraram um braço, né? Coisa que quase toda criança, hoje menos, que as mães são mais protetoras, mas na minha infância, quem não tinha quebrado um braço, uma perna, um dedo, não teve infância. E coloca o gesso errado e depois tem que quebrar de volta através de uma cirurgia. São muitos casos desses que a gente fica sabendo só de boca. Uhum. E a imprensa realmente parece que não se interessa pelo caso, ou por conta dos patrocínios que vêm das redes, das operadoras de saúde. Não vamos mexer com isso, não. É isso mesmo? Existe um pouco disso, um pouco ainda de cultura também, né, Eudes? O médico ainda está dentro de uma áurea de proteção, mais ou menos como acontece com, sei lá, o pessoal religioso, né, padres. Então, ainda que a nossa sociedade tenha se modernizado bastante, ainda se cultua algumas profissões. E muitas vezes o órgão encarregado de fazer valer a ética naquela profissão nem sempre o faz adequadamente, porque muitas vezes opta por proteger seus próprios membros, o que eu entendo errado. Eu, por exemplo, na OAB, defendo que todos os casos em que advogados atuem fora do que prescreve a ética, que sejam julgados, que sejam punidos e eventualmente expurgados. Essa é a forma de você defender a sua profissão. Não é você acobertar os erros, não é você proteger aqueles que agem em desacordo com a conduta ética que qualquer profissional deve ter. A ética é para todos, não é? E em cada profissão pode ter até os parâmetros mais estreitos, como na medicina. Porque, afinal de contas, o médico se forma para salvar vidas. É inimaginável, né, se a gente pensar abstratamente, que o médico colabore para piorar a situação do paciente. É óbvio que não esperemos, nem podemos atribuir ao médico o poder divino de salvar vidas, mas ele tem que se empenhar ao máximo como ser humano e profissional para fazer o melhor pelo seu paciente. Você mesmo mencionou o caso existem inúmeros casos de ser engessada a pessoa com fratura exposta. Isso qualquer pessoa, minha mãe, que era semi-analfabeta, saberia. Teria noção que está errado, tem alguma coisa errada. Não pode fazer. Eu tive um caso que a pessoa teve que amputar a perna porque foi engessada indevidamente, sofreu com dores, até voltar a ser atendido por um médico, aquela ferida já tinha gangrenado, teve que amputar a perna por um erro grosseiro, não é? Agora, você imagine, Eudes, o mais grave é que essa pessoa vai viver a vida inteira com esses sofrimentos. Cada dia que ele olha a perna, volta para ele toda a dor de uma incapacitação resultante de um erro de alguém que estava ali para aliviar a sua dor, para fazer o melhor por ele, para salvar a sua perna e não para dar causa a que ela fosse segmentada. Né? Fazendo um contraponto agora, o médico, ele é passível de erro como todos. Sem dúvida. E a gente sabe que, no caso, quando se fala de saúde, a gente cansa de falar que quando critica o atendimento de saúde público, privado, não importa. Ninguém procura o médico por prazer, né? Não é entretenimento, não é diversão, não é nem opção. Procura o médico porque precisa procurar. E do lado de lá, nem sempre o médico também consegue acertar todas. Invariavelmente ele vai cometer erros. Tem que se dividir o que é o erro por omissão ou o erro
por incompetência mesmo, e o erro cotidiano, o erro do imponderável, de ter que tomar uma decisão, muitas vezes pressionado numa cirurgia e tal. É nítido que tem essa diferença, né, professor? Claro que tem. No livro eu tenho um capítulo que fala do chamado erro excusável, né? Ou seja, aquele erro é passível de ser desculpado. O médico é um ser humano. E como todo e qualquer ser humano, ele pode errar. Sim. Não é? Então, na busca da cura, ele pode também fazer tentativas, ele também pode usar novas técnicas e pode, eventualmente, incidir num agravamento do estado do paciente. Mas ele fazendo isso na busca da cura é louvável, é elogiável. Sim. O problema maior é que, mais das vezes, a maioria dos erros médicos acaba sendo por negligência. Né? Ou seja, negligente é o cara relaxado. Traduzindo aqui para o público, é o relaxado. O senhor consegue identificar nesse histórico, nessas pesquisas e nesses inúmeros casos que atuou diretamente ou fez consultoria, algum perfil, algum traço específico, o porquê que os médicos estão cometendo aquele tipo de erro? Se é uma coisa vou falar no popular aqui, o médico acha que nunca é, ele se sente um ser supremo e aí ele tropeça numa própria arrogância, ou a característica talvez seja a negligência mesmo. Não vou fazer porque eu não estou recebendo o suficiente para isso. Invariavelmente a gente ouve isso de muitos médicos. O senhor consegue traçar um perfil? Olha, posso estar equivocado, Eudes, mas as experiências que eu já vivi nessa área me indicam o seguinte: grande parte das pessoas que se formam hoje em medicina não tem necessariamente vocação para isso. Então, eu sou de uma época, você, claro, é uma criança diante de mim nem aqui, tanto. Eu sou de uma época que o médico era visto como um deus realmente. Não é? E era inimaginável que o médico tratasse o paciente de maneira, assim, digamos, assodada ou pouco cuidadoso. Só para te contar um exemplo, eu tenho um filho com 40 anos e sou grato até hoje ao médico que salvou a vida dele quando ele tinha 6 meses de idade. Ele passou a desenvolver uma rejeição, que depois eu vim saber que era por conta de alergia, a algum componente do leite. Então, se fosse o leite materno, fosse o leite derivado de animal, ele tinha uma rejeição. E o que aconteceu? Essa criança começou a desenvolver isso e tudo que comia ou vomitava ou... Rejeição à lactose, que fala, uma coisa assim. E olha só, nós levamos o Dr. Omar, no Brooklyn, em São Paulo. Levamos a criança lá um sábado, porque foi indicação de um amigo, já estavam desesperançados. Você acredita que chegamos na casa dele, ele atendeu na casa dele, falou, vamos esperar a criança obrar, né? Eles falavam assim naquela época, eu não sei se você entende o que é obrar. Eu entendi. Então, olha só, esperamos... Se o pessoal de casa não entendeu, o professor está sendo elegante, eu vou me permitir ser menos elegante. É fazer cocô. Né? Fazer as necessidades ali, então, só para ninguém ficar na dúvida. Ele me disse isso, ficamos lá esperando. Quando a criança, e naquela época, eu disse, não era tão comum as fraldas plásticas. Sim, né? sim, então, era de pano. Quando a criança fez, eu não acreditei. Ele pegou, começou porque saiu só aquela água, esmiuçar, cheirou, fez assim na língua e deu o diagnóstico. Falou, o senhor vai sair daqui, vai levar o seu filho ao hospital Alvorada, agora, e eu vou para lá em seguida. Eu falei, mas doutor, pode deixar que já sei qual é o tratamento, mas para sanar dúvidas, vou fazer os exames lá, mas eu já tenho em mente qual é o problema. Cara, ele acertou na mosca, salvou meu filho. Esse é um médico que tem compromisso com a profissão. Falando da origem, né, da medicina. Esse é um médico vocacionado, entende? O médico vocacionado quer fazer o melhor que ele pode. Que é a origem dos curandeiros, né? Na história da humanidade, os primeiros considerados médicos e até essa relação de endeusamento são os xamãs, são os curandeiros das tribos. Então, isso está no DNA do ser humano, né? Tratar o médico como o ser que fica entre Deus e a gente aqui, que pode nos salvar. Né? Eu entendo isso. Está um pouco na nossa cultura, não só
ocidental, oriental, Sim, todas as sim. culturas têm um pouco essa relação, né? Então, Eudes, aí para concluir, eu acho que hoje muitos vão fazer a faculdade de medicina pelo status que dá, pela possibilidade de ter 3 empregos. Porque se você for aqui na prefeitura, você vai encontrar médico que está trabalhando aqui na prefeitura de Osasco que tem Sim. outro emprego no Quase Estado. todos. Então, olha só, ele tem um consultório particular, tem um emprego do município, tem um emprego do Estado. Perfeito. Ele vai fazer mal às 3 coisas. Nas 3 esferas de atuação, ele vai trabalhar mal e porcamente. Então, e está pouco se lixando, ele está interessado no salário, no status, vem aqui, sai correndo, já chega atrasado. É uma opção econômica virar Exatamente. médico e não uma coisa de vocação, né? É complicado e Falando- eu acho que é um pouco isso. Falando da justiça do Brasil. A justiça brasileira não tem no seu histórico casos, ou muitos casos, de grandes. Como é que se diz? A pessoa é condenada e tem que pagar indenizações milionárias. Nos Estados Unidos, a gente ouve toda hora, a pessoa caiu num shopping, escorregou, aciona o shopping e ganha $1 milhão. No Brasil, a justiça ela considera esse tipo de iniciativa como se fosse um enriquecimento ilícito e não tem essa vertente, não tem esse caminho. Nem para esse tipo de condenação, que no caso, por exemplo, se comprova que a atuação de um médico ou de uma equipe médica comprometeu a vida daquele paciente para o resto da vida. Nem assim as indenizações são mais poupudas? Não, aqui no Brasil, infelizmente, as indenizações são pífias. Eu até abordo isso no livro e defendo o seguinte, Eudes. A indenização por dano moral tem que ser vista com dupla função. Uma, compensar a vítima, porque você não tem mais o que fazer com a vítima. Olha, se um pai perder um filho, não existe indenização que devolva esse filho. Aquele caso que eu te citei, que a pessoa perdeu a perna, ainda que bote uma prótese, jamais ele volta a ser uma pessoa normal, porque por mais que a prótese seja moderna, ele não vai ser a mesma pessoa. E nada na vida vai fazer com que ele volte a ter a perna. Sim. Não há indenização. Então a Sim. gente fala que é uma compensação. Na verdade, a indenização por dano moral para a vítima é uma compensação. E para o ofensor, tem uma função de pena civil, não é? Pena civil, que é pegar Sim. no bolso do indivíduo. Então, veja, se as indenizações são pequenas, são pífias, como eu digo, elas acabam servindo ao contrário, elas estimulam. Porque se você como jornalista errar e receber uma condenação em valor elevado, cara, você vai pensar 10 vezes em voltar a incidir no erro. Você sabe que vai pegar pesado. Sim. Agora, se você é condenado em 4, 5, 10 mil reais, você não dá nem bola. Você fala, só por isso? Então, infelizmente, no Brasil, o judiciário é muito... eu não tenho nem explicações para definir direito, mas ele é muito leniente com os ofensores, com essa ótica do que você colocou. Eles acham que fixar uma indenização em valor elevado é enriquecer a vítima. Não tem que olhar por esse viés. Tem que olhar pelo viés da necessidade de que as condenações sejam exemplares. Elas cumpram a função de ser um exemplo para a sociedade. Nos Estados Unidos, que você mencionou, a condenação é elevada. Olha só, o consumidor lá é respeitado. Porque qualquer empresa sabe que qualquer desvio de conduta que possa ser comprovado na justiça, ela vai sofrer uma punição pecuniária elevada. Então, o fornecedor de produtos ou serviços, o médico, o advogado, o engenheiro, ou as empresas que atuam no mercado, agem com cautelas, excessivas até. Por quê? Porque sabe que não ficará impune se eventualmente daquele produto ou daquele serviço decorrer um acidente. Agora, no Brasil, não. No Brasil, o empresário prefere errar do que investir na qualidade e na melhora dos seus serviços ou dos produtos que oferece no mercado. E o profissional também, porque as condenações dão um exemplo no sentido contrário. Então, é lamentável que seja assim, e a gente luta, eu e diversos outros doutrinadores, escrevemos nessa linha de defender que as condenações devem ser de valor elevado para cumprir o papel pedagógico, o papel educativo. Nesse material, nessa pesquisa, nesses anos de experiência, qual o caso mais emblemático que o senhor tem atuado, que fale que foi um exemplo completo, onde o erro foi, a justiça se fez, a condenação foi adequada e a vítima ou a família da vítima se sentiu, se não reparada, pelo menos compensada a ponto de entender que houve justiça?
Olha, é difícil nesse caso, viu, Eudes, de você poder dizer que a família, ainda que tenha recebido um valor elevado, possa ter achado que foi feito justiça, porque normalmente é irreparável. Houve um caso aqui no interior da cidade de Americana, por sinal, em que um garoto tinha 3 anos de idade, a mãe vai numa sexta-feira no hospital, leva a criança em estado febril, o médico receita, olha, o médico não tira a pressão da criança, desculpa, não ausculta o pulmão, não abre a sua boquinha da criança para ver língua, nem nada, ou seja, não faz nenhum exame, nem de nada, e simplesmente receita para a mãe que dê aspirina para a criança. A mãe volta para casa, uma mãe simples, uma pessoa simples do povo, volta para casa, trata a criança com o medicamento indicado, só que não melhora em nada, a situação da criança piora. Ela volta de manhã e aí é atendida por outro médico, que aí sim procura atentar para os sinais que a criança externava, pediu exames e constatou por volta das 11 horas, depois com os exames feitos, de que a criança tinha dengue. Ora, não quer dizer que se ele fosse diagnosticado adequadamente às 6 da tarde, não quer dizer que ele seria salvo. Sim. Mas ele teria uma chance a mais de vida. Porque a dengue, sabemos que quanto mais cedo for tratada, Sim. maior a possibilidade de salvamento. Então, olha só, não quero dizer que aquele atendimento relapso que foi feito tenha sido determinante para a morte. A criança morreu. A criança morreu. Porque, olha só, depois da constatação e do tratamento, às 18 horas do sábado, a criança vem a falecer. Ou seja, 24 horas depois, a criança falece. Repito, não quero dizer que, se ele tivesse diagnosticado adequadamente, ela não tivesse morrido, mas ela teria um tratamento adequado e talvez tivesse revertido o quadro. Então, olha só, essa ação acabou rendendo para a família o equivalente a R$300 mil. Um valor para uma família que vivia, digamos, de salário abaixo de salário mínimo, porque era um boia fria, é um valor significativo, não resta dúvida. Mas, olha, eu te confesso que para a família não tem valor nenhum que pague o sofrimento da perda daquele filho. E ainda mais nas circunstâncias que foi, eu disse. Porque, veja, a morte é uma consequência natural da vida. A única certeza que todos nós temos, você que está me ouvindo, está me vendo aqui, e você, eu disse, é que nós vamos morrer um dia. Mas ninguém espera morrer por conta de um erro, de uma negligência, de uma falta de cuidados que outro deveria ter para com você. A condenação pecuniária, ela faz parte, mas num caso desse, que é encaminhado uma reclamação para o CRM, para a Associação Paulista de Medicina, eu não sei exatamente quem, acho que é o CRM que cuida. No São Paulo é o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado. Ele chega a perder o CRM, ou seja, um médico desse, que é uma negligência, assim, é uma negligência que tem conotação de falha de caráter. Exatamente. Não é uma negligência porque ele estava há 3 dias trabalhando. Ou estivesse com 300 pessoas. É uma negligência de falta de caráter. Ele desdenhou do alheio. O CRM encara como isso? Ele perdeu o CRM? Houve essa iniciativa? Houve a iniciativa de apresentação, de abertura do procedimento administrativo. Ocorre que, mais das vezes, é feita uma perícia para poder identificar exatamente as causas. E, infelizmente, a classe médica, me perdoe aqui os médicos, mas dentre todas as categorias profissionais, é aquela em cuja corporação é a mais fechada possível. Os membros todos se protegem. Mais das vezes as perícias são inconclusas. Sabe, como a linguagem médica é muito própria, e o juiz, ou mesmo o advogado, ou jornalista, eu tenho dificuldade com entender o proceder. Normalmente eu preciso de um assistente técnico, quem é? Um médico, para poder me fazer entender o que aconteceu naquele processo. Sim. Porque mais das vezes as perícias não concluem absolutamente nada. A perícia, nesse caso, divagou. Olha, porque poderia ser isso, ou poderia ser aquilo. Sabe quando ele aponta várias... Não foi conclusiva. Aponta várias possibilidades, mas não conclui nenhuma, deixa um leque aberto. Entendi. Então você acaba não tendo, digamos, por assim dizer, uma conclusão técnica que indique que efetivamente o profissional foi relapso e foi ineficiente. Então fica aquela coisa. Aí o aplicador da pena... Da penalidade. Ou se apoia naquilo e inocenta o médico, ou pega o conjunto das provas existentes e fixa a sua convicção. Foi isso que aconteceu com o juiz, mas no CRM não foi a mesma coisa.
Entendi. Entende? Então, é o tipo da perícia que não te leva a concluir nada. Agora, nesse caso, o desembargador aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que relatou o caso, ele falou, olha, não importa o que o perito disse, qualquer pessoa minimamente inteligente depreende da sequência dos fatos que houve a negligência manifesta do primeiro médico que atendeu a criança. Sim. Então, há que se condenar o hospital e o médico, porque nesse caso você pode mover ação contra os dois, que é o que é mais recomendável. Então, o hospital foi condenado solidariamente com o médico. Sim. Porque o conjunto da obra, sabe aquele conjunto da obra, só leva a uma conclusão. Foi essa a expressão que o desembargador usou ao proferir seu voto. Independentemente da perícia, disse ele, o conjunto da obra analisada por qualquer pessoa de bom senso indica claramente que houve a falha e, portanto, condenou. Professor, eu quero agradecer, é um papo, como eu falei, né, coincidentemente, agora há pouco eu falei, quando fala de criança me abala, eu não sei o nome da criança, eu só sei a cidade e eu fico de verdade, acho que eu me coloco no lugar da família e sei que isso é muito triste. Quero agradecer sua presença, quero já deixar de antemão o convite para a assessoria, para trazer o professor outras vezes aqui, para a gente falar de outros livros. Acho que quem está em casa viu que é uma fonte de saber aqui e um comunicador, fala muito bem. Então quero agradecer muito, agradecer pelo livro, mas eu, por favor, quero um autógrafo e a dedicatória aqui, e foi um prazer conhecê-lo, espero que o senhor volte mais vezes. Eu agradeço muito a oportunidade e quero só fazer um apelo aos seus espectadores e usar minha mãe novamente como exemplo. Inúmeras vezes mamãe foi ao médico, saiu de lá com a receita e disse, não vou comprar esse medicamento. Porque ela não sentiu confiança, Sim. sabe assim? Não confiou, não é que ela entendesse o que é aquilo. Aí, meu filho, me leva no outro médico. Quantas vezes, mamãe quando veio a falecer, morava comigo. Quantas vezes eu não a levei ao médico, obrigado, o médico não me deu confiança. Ou seja, aí você levava num outro e às vezes você encontrava um receituário diferente, você falava, intuitivamente ela tinha razão. Verdade. Então, você que está nos vendo agora, quando tiver alguma dúvida, leva seu filho aqui no Hospital Antônio Giglio, foi atendido, não sentiu confiança no diagnóstico, vai no outro, vai no Cruzeiro do Sul ali, ou vai em algum outro aí. Não corra o risco de acreditar que somente por ser médico, ele vai salvar a tua vida. Pode ser que seja um médico realmente compenetrado da sua função, que esteja ali efetivamente para prestar o seu serviço, e pode também não ser. Então, se você sente dúvida nesse campo, não dá para conviver com a dúvida, que a dúvida pode ser de um prejuízo irremediável. Então, na dúvida, procure uma segunda opinião. É o que eu sempre recomendo. Muito obrigado, professor. Professor Neemias, responsabilidade civil em todas as livrarias, deve ter também pela internet, atlas.com.br. Fiquem à vontade para procurar e comprar esse livro. Nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos na sequência com o estúdio aberto para vocês. O preço do botijão de gás tem subido mais do que a inflação, mais do que o seu salário, aumentando a pressão no seu orçamento doméstico. Por isso, criamos o economizador de gás para botijões de 13 quilos. Você pode economizar até 40% sem mudar seus hábitos, sem alterar o tempo de cozimento. Compre direto sem intermediários, pagando o melhor preço.